E, mas tudo bem, né? Hoje é um dia especial, como todos os dias são especiais, mas hoje tem um capítulo que é incrível, Hum, que é o Sede Perfeito, o caminho para a gente ir em direção ao nosso autoaperfeiçoamento, que é um caminho longuíssimo, longuíssimo, porque quando a gente acha que a gente chegou num certo patamar, a gente descobre que existe um novo patamar de autoconhecimento, de olhar para dentro, descobrir nas sombras onde a gente guarda alguma coisa que a gente quer é, olhar esse caminho é um caminho realmente contínuo, né? É contínuo, contínuo, é diário. diário. É, e às vezes a gente, né, tem essa ilusão de que chegou, ah, não, agora Opa, eu cheguei já lá, tô lá, já né? cheguei, já entendi como Com o é. nosso orgulho, a gente diz, já cheguei lá, já sou, não tenho mais nada para aprender Pois é. e tal, E e é uma essa não é. grande ilusão, né? É, A gente está sempre em é aperfeiçoamento. verdade. Não esqueçam da sua água, porque durante esse evangelho ela será muito usada pelos seus mentores para colocar tudo que você precisa. E falando dos nossos mentores, a gente pede a presença dos nossos mentores na nossa casa, na casa de cada um, para que a gente seja intuído nos ensinamentos que vão ser colocados aqui, que vão ser divididos, os ensinamentos de Jesus, e possamos estar em harmonia no nosso lar com toda a preparação, toda a proteção desses amigos espirituais, para que a gente possa ter o melhor desse momento. E a gente começa com a nossa oração, Uhum. nossa dupla de oração, que é maravilhosa, que prepara o ambiente. Vamos lá? Então, Pai Nosso nosso que que estás estás no no céu, céu, santificado santificado seja seja o o vosso vosso nome. nome, Venha venha a a nós nós o o vosso vosso reino, reino, seja seja feita feita a a vossa vossa vontade, vontade, assim assim na na terra terra como como no no céu. céu. O O pão pão nosso nosso de de cada cada dia dia nos nos dai dai hoje, hoje, perdoai perdoai as as nossas nossas ofensas, ofensas, assim assim como como nós nós perdoamos perdoamos a a quem quem nos nos tem tem ofendido. ofendido. E não Não nos nos deixeis deixeis cair cair em em tentação, tentação, mas mas livrai-nos livrai-nos de de todo todo mal, mal. que assim Assim seja. seja. Ave Ave Maria, Maria, cheia cheia de de graça, graças, o o Senhor Senhor é é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre entre as as mulheres, mulheres, porque bendito é bendito é o o fruto fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Jesus, Jesus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora agora e e na na hora hora de de nosso nosso desenlace, desenlace, que que assim assim seja. seja. Então, eu vou voltar aqui que o Kindle deu uma adormecida, e aqui a gente está no capítulo 17, Sede Perfeitos, né? E a gente vai falar sobre características da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, a parábola do semeador. Existem outras coisas nesse capítulo que certamente a gente não vai conseguir cobrir, porque essa parte do ser de perfeito, o homem de bem, ela dá mais ou menos uns 200 anos para a gente cobrir, porque é muita coisa para a gente chegar e melhorar. Mas é uma boa reflexão, porque o importante não é a gente fazer essa transformação, esse salto, que a natureza não dá salto. A gente não dá salto na nossa evolução, mas a gente caminha na direção correta. Esse que é o importante. Pequenos passos, maiores passos se der, mas a gente tem que ir em direção a esse caminho. Então, ele coloca aqui, ó, características da perfeição. Observem que é esse processo de aperfeiçoamento. Amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então a gente fica imaginando assim, a gente amai os amigos e os que são bons para a gente, não tem uma vantagem muito grande, E né? não é muito difícil, né? Não é muito difícil. Um parente que gosta muito, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo que gosta muito da a gente tem um sentimento emanado do nosso coração para eles. O melhor de nós é bom, mas não é um grande desafio. O grande desafio é aquele que a gente reconhece que não concorda com a gente e chega até a ser um inimigo nosso. Quando a gente tem a postura de encarar aquilo, né, com positividade, isso é, o que, que ele está me dizendo? O que, que uma crítica de um inimigo eu posso olhar e dizer, será que eu tenho isso? Porque um amigo vai ter cheio de dedos para falar o menor defeito que a gente tem. E muitas vezes ele nunca fala,
né? É Às verdade. vezes, se você está fazendo uma coisa errada, o amigo fica com medo de perder a amizade, de chegar a você e dizer, olha, você é muito egoísta e você é muito, seja lá o que for. Agora, o inimigo, assim que ele percebe isso em você, É porque assim, né? Existem formas e formas, né? De se falar a mesma coisa, né? O perfeitamente. verdadeiro amigo é aquele que, né, vê a situação, é, sente algo, né? Que pode fazer algo para contribuir com aquele Isso, amigo e encontra uma forma amorosa, né? Uma amorosa, forma gentil, compreensiva, de acordar, com benevolência, de com... despertar naquela pessoa que talvez tenha alguma coisa que ele possa modificar, É verdade, né? mas assim, nem todos os amigos conseguem chegar com Nem todos. com esse recurso. Então a gente tem o recurso do inimigo que nos chega com uma forma direta para a gente reflexionar. E também o inimigo, a gente nunca sabe como surgiu aquele descompasso com aquela pessoa. A gente não sabe se lá atrás a gente plantou uma situação muito difícil na caminhada evolutiva, em encarnações passadas, e aquele inimigo é apenas aquele que a gente cometeu erros enormes no passado e que estão diante da gente para dizer, e agora? Né? A gente perdendo a memória do passado, mas ainda tendo aquela certa energia que ainda é descompassada, ainda né? Então, talvez a gente pudesse ressignificar a palavra inimigo, né? Uhum. Com a palavra, né? De que aquela pessoa, ela é um instrumento, né? Pra Ela é o gente, instrumento da nossa é o nosso evolução. professor. Nosso professor, Ao nosso invés grande de mestre. inimigo, a gente fala Ele é o nosso grande professor. mestre, porque no passado nós erramos, ou algumas características nela a gente vê como espelho e a gente não gosta, e a gente vai trabalhar no sentido de dizer como eu posso fazer para não sair de mim ódio, mágoa, rancor. Então é um trabalho interno para com o outro. Então, como é Uma que a coisa gente... muito interessante, assim, que desculpa, meu amor, tô falante hoje. Que bom. Mas é que me veio, né, essa coisa. O que é inimigo, né? A gente, assim, não sei por que a gente está entrando muito no inimigo, mas por algum motivo isso pode contribuir hoje. Mas quando a gente pensa no inimigo, é justamente isso, é o nosso professor, não é? E aí você pensa, mas eu não tenho inimigo, né? Assim, eu não sou uma pessoa que acumula, que instiga alguém a ser meu inimigo. Mas às vezes é aquela pessoa que não bate com você, né? Que não tem aquela afinidade e que fica talvez incomodada da forma com que você fale, com que você age, e aquilo vai criando uma energia, não é? Uhum. E aí a grande oportunidade é, sim, perceber que tem uma energia que não é legal. Eu também talvez não me sinta, né, super atraída por essa pessoa, mas o que eu posso fazer com isso, né? Uhum. E uma coisa que eu aprendi muito é mandar luz para essas pessoas, né? Mandar amor para essas pessoas. Perfeito. Né? Quando eu faço ali a minha oração para o meu anjo da guarda, aproveito e trago o anjo da guarda de todo mundo aí também, não é? Para que fique todo mundo apaziguado, que todo mundo se encontre em paz, né? Então, é verdade, é muito bom. E aqui, a seguir, ele fala o seguinte: sede, pois, perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. E aí cabe aqui dizer, porque às vezes a pessoa ouve isso e diz assim, vem cá, eu tenho que ser perfeito como a perfeição absoluta é, como o Pai é. E aí eu estava tentando trazer um exemplo que a gente vai chegar à perfeição no limite que a gente entende aquele Deus naquele momento. E eu coloco um exemplo do professor. Sempre o exemplo da escola é muito bom. Um professor de matemática, ele estudou muito, ele sabe muito, mas ele vai te passar até o limite que você possa compreender. Uhum. E aí você diz, nossa, acertei todas as questões da matemática no meu professor. Eu sei tudo dele. Aí ele chega no dia seguinte, olha, eu trouxe novas lições para você.
porque agora você pode se expandir um pouco mais, você pode agora compreender isso mais na matemática, aí você vai lá, se esforça, sei um tanto mais. Aí o limite dele é qual? Ele te compreende onde você chegou e ele te dá mais compreensão. Qual é o entendimento do professor? É muito grande. O Dinho, o professor, eu quero que ele saiba tanto ou mais do que eu. Qual é esse Deus, esse Pai Celestial? É aquele que tem toda a justiça, todo o amor e toda a compreensão. Aonde a gente chega hoje? A gente chega hoje até onde a gente consegue. A gente consegue amar os amigos e um ou outro inimigo. Daqui a pouco a gente conseguiu ampliar isso e a gente vai, aos poucos, ampliando essa capacidade de amar, de compreender o outro, de ser benevolente, e a gente olha que Deus convida para o próximo passo. Próximo, ele vai aos poucos ampliando essa capacidade de você, de fazer o bem, de ser melhor, de estar em paz e tal, e é um processo contínuo. Então a gente olha aqui e a gente diz, esse é um capítulo para 300 anos, como eu falei no começo, né? Verdade. E aqui tem aqui as características do homem de bem. Eu vou pular para o homem de bem. Olha só o que é a característica do homem de bem. O homem de bem, entenda-se o homem, mulher, não há nenhuma... né? Então, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ele se interroga a consciência pelos seus próprios atos. Então ele vai e olha para seus atos e diz, eu agi bem. E é aquela coisa de Santo Agostinho que faz o inventário das ações no final de cada dia, uma sugestão para todo mundo. Uhum. Chega no final do seu dia, você dá uma olhadinha como é que foi o seu dia. Puxa, agradeço pelo meu dia. Mas houve alguma coisa no meu dia em que eu não agi da melhor forma possível? Talvez eu perdi um pouquinho da paciência em algum momento, talvez eu julguei em outro momento, talvez eu fui egoísta em outro momento. Aproveita que está fresquinho na tua mente o que acabou de passar e diz, e quando no dia seguinte o sol nascer de novo e eu encontrar aquela mesma pessoa que eu perdi um pouquinho da paciência, onde eu julguei com uma determinada situação, o que vai acontecer quando essa situação se repetir? Posso me preparar para isso? Para não julgar? Para usar o opa quando eu estiver pronto para julgar? Aquela pessoa é... Aí você diz, estou julgando. Como é que eu digo que aquela pessoa é? Como é que a gente pode dizer que alguém é? Né? Se a gente sabe que tudo é transitório, todo mundo melhora, todo mundo se modifica, então eu não posso dizer que uma pessoa é isso ou é aquilo. Uhum. Né? Então, assim, se eu parar e disser não julgar, e talvez substituir por uma boa oração, onde eu ia julgar, eu mando que ela tenha um dia bom, que essa pessoa que eu ia julgar, que ela tenha um dia bom. Então, essa é a ideia aqui da gente a consciência dos próprios atos. Se não praticou o mal, né? Olhou ali, pratiquei o mal. Se fez todo o bem que podia. Olha só como é que é essa frase. Se você fez todo o bem que podia. E essa é uma frase que... Essa aí é 400 anos, né? Por quê? Porque você vai perguntar, eu fiz o bem, né? Eu me calei diante de uma situação, ou eu ajudei alguém, mas eu fiz tudo que eu podia, porque o seu poder é muito maior do que a gente imagina. A gente é filho de um Criador perfeito que nos dá todo o potencial de agir. Então, se a gente diz, não, eu fiz até onde eu podia, mas aonde é o teu limite? Esse é realmente o seu limite? Então eu digo, eu tive a minha paciência até onde eu podia, depois eu explodi. Mas era essa realmente o seu limite? Ou você tem uma crença limitante que esse é o seu limite? Aí você diz, se falou comigo, me olhando de um jeito, eu sei como é que eu sou. Eu sou assim, eu nasci assim, síndrome de Gabriela. Né? Então eu vou me estourar. Por que não rever quais são os seus limites? Porque você vai se surpreender com os seus limites.
né? E muitas vezes a gente tem essa posição um pouco arrogante, né? De achar que você sabe o que é o melhor para o outro e estipula, né, uma condição de que aquele outro precisa entender, estar pronto para o que você assume que é o melhor para o outro, né? Então tem aquela coisa que eu já ouvi muito, né? A gente pode levar o cavalo até a água, mas não pode forçar a bebê-lo, né? E aí, quando a gente faz, tá, então eu fiz eu fiz tudo que eu pude por essa pessoa, né? Eu levei ele até o conhecimento, mas ele não tomou nenhuma atitude. E aí, eu lavo as minhas mãos. Já fiz tudo que eu podia fazer. Não, talvez tenha mais que você possa fazer. Né? É verdade. Talvez tenha mais, né? E aí, o que a gente pode fazer pelo outro que vai estender essa sensação de que lavo as minhas mãos, já não tem mais o que eu possa fazer. A gente verdade. sempre pode fazer algo mais. É verdade. Tem aquela historinha muito rápida de um caso aqui nos Estados Unidos, que uma mãe ligou para um corpo de bombeiro que o filho estava com 6 anos e já estava em fase terminal da doença dela. E ela ligou para o comandante de uma corporação do bombeiro e falou: vocês podiam mandar 2 bombeiros aqui para um último despedido do meu filho? O sonho dele era ser bombeiro. Aí ele falou: eu posso fazer muito mais. E aí ele encomendou, ele pediu as medidas do menino e fez um uniforme de bombeiro para ele e pediu autorização da mãe, quando o uniforme estava pronto, de levar ele num carro de bombeiro pela cidade. E ele olhando aquilo, e o médico não estava entendendo como é que ele conseguiu uma sobrevida maior. E aí, o último caso, quando ela estava no último momento, ela ligou de novo para o comandante e perguntou: você poderia, dessa vez, mandar alguém aqui para... meu filho está nos últimos momentos. Aí ele falou: avisa, eu vou ligar para o hospital e avisar que nós estamos chegando com uma guarnição inteira. Eu até me emociono. Uma guarnição inteira para não se espantar. Então chegaram com uma escada a giros e desceram dezenas de homens no quarto dele. Fizeram um circo em volta dele, fizeram uma homenagem incrível e o menino se despediu com um sorriso muito grande, onde uma pessoa disse: eu posso fazer mais. Então, o eu posso fazer mais, se você diz para você: eu posso fazer mais, você está dando em você empoderamento. Suas palavras têm força. O seu mentor que está do lado, quando ouve você dizer: eu posso fazer mais, ele te ouve. Porque quando ele te ouve dizendo: isso eu não sei, isso eu não posso, isso eu não consigo, o teu mentor, o que ele faz? Ele se afasta. Ele tenta te vibrar a intuição para dizer: sim, você pode. Agora, quando você fala: eu posso, eu consigo, eu vou fazer... E às vezes a gente não sabe o que a gente pode fazer mais. E tudo bem de não saber, não é? E esse é o momento em que a gente entra e pede para os nossos mentores, pede para Deus, pergunta: o que eu posso fazer mais? Não é? Às vezes a gente quer até fazer mais, mas não sabe qual é o caminho, não sabe qual é a melhor forma. E então, surrender, né? Deixa aí essa necessidade de ter as respostas de tudo e entrega para o divino, né? Entrega para Deus, para que ele te mostre o melhor caminho para contribuir da melhor forma. É verdade. O Haroldo Dutra, que eu sou fã incondicional, ele fala: você, na sua prece, você faz essa indagação. Como eu faço isso? Que agora, nesse momento, eu não sei qual vai ser a solução, mas como eu faço isso? Então, como eu tenho mais paciência com essa pessoa? Como eu consigo isso? E observa a resposta. E ele diz: a resposta, ela não vem direto. Não é uma pergunta: onde é que está o meu telefone? Está em cima da mesa. A resposta não vem direto assim. A resposta é: como é que eu tenho mais paciência? Aí você descobre que passa um anúncio, passa um livro, faz alguma coisa, você diz: opa, é aqui que eu... Olha o opa aí de novo. Né? Você coloca e diz: opa, eu observo. O que eu estou observando? Eu estou perdendo a paciência, estou fazendo isso, eu vou ter uma paradinha para contar até 10. Ou talvez aparecem pessoas na sua vida com situações diferentes que é uma forma de prática, né? É verdade, nossos Uma treinadores. práticazinha, uma prática aqui, uma prática ali, e aí você vai se dando conta de que você está trabalhando, no caso da paciência, você está
reparando que está trabalhando a paciência em níveis né, que vai aumentando, né? É verdade. Até você chegar num momento em que você, tá, então eu entendi. É verdade, é verdade. Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Olha o treinamento do homem de bem. Existe alguma situação em que você podia ser útil de alguma forma, né? E você desprezou? Então esse é uma reflexão. Tem um outro aqui que é muito interessante. Se ninguém tem qualquer queixa dele, porque às vezes a gente pode ter uma queixa da gente que a gente reflete em cima e chega à conclusão que a pessoa ela teve uma reação exagerada, que ela ali ela não precisava ter uma queixa de você com relação àquilo. Mas se você pega toda a situação em que alguém tem alguma crítica ou queixa em relação a você, e você dá uma olhada com aquilo, com o olhar de quem sai de dentro e diz, será que eu realmente agi da melhor maneira possível? Então, essa busca de ser o homem de bem, ele também olha queixas que tiveram contra a gente, uma forma de refletir, não é verdade? E o Kindle dorme de novo. E deve ser que está pedindo para você falar alguma coisa, né? Também o homem de bem, além de várias coisas, é um capítulo, são 2 páginas desse capítulo que lista o homem de bem. Eu aconselho a todo mundo fazer uma cópia disso, botar em algum lugar ou em 5 lugares na casa e descobrir e olhar para isso de vez em quando e dizer, eu estou nesse caminho. Então ele coloca aqui também, esse homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, ou são provas ou são expiações. Então, assim, se ela é uma expiação, a situação que eu estou vivendo é uma responsabilidade por um ato passado, porém o que eu estou vivendo é uma forma de eu aprender com o que eu fiz no passado. Então, existe uma situação atual em que você, em vez de lamentar e clamar de novo a situação, você olha o que é a situação e você diz, o que essa situação indica em termos do que eu fiz no passado, né? É uma lição que eu estou aprendendo. Então, é uma situação de limitação financeira muito grande que você tem. Quem sabe no passado você não usou de forma inadequada o que você tinha de abundância. Então, o que você pode trabalhar com aquilo que você tem? Primeiro, ser grato pelo que você tem. Entender o que você tem é, na medida daquele momento, o que você precisa. Não é uma acomodação, é um entendimento de que aquilo que eu tenho, eu sou grato para que eu possa fazer o segundo passo, não sendo infiel àquele momento que eu estou vivendo. Aquele momento que eu estou vivendo, o universo diz, esse é o momento que você tem que viver para dar o próximo passo. Mas se eu digo, não, eu não concordo com esse momento, eu não concordo com esse momento. É como subir uma escada e você pisar num degrau e dizer, não, eu não concordo com esse degrau. Esse degrau eu não aceito. Aí você diz, você faz o quê? Como é que você vai subir se você não passar por aquele degrau? Então a gente tem que entender que ou é expiação, ou é um momento que a gente está vivendo para aprender, ou é uma prova. Uma prova é quando você chegou a uma situação que você diz, eu sou uma pessoa paciente, eu sou realmente uma pessoa paciente. Aí na conversa com os mentores, antes de encarnar, eu disse, olha, eu sou muito paciente. Eu falei, que bom que você acha que você é paciente. Eu também acho que você tem condições de ter uma situação muito que vai testar essa paciência. Então me manda. Então eu vou te mandar um parente difícil. Eu falei, pode me mandar. Então o parente difícil, ele pode ser aquela prova que você pediu para saber, eu sou realmente paciente? Então, vamos lá, vamos nessa prova. Chegou o parente com os seus desafios. Então, se é uma prova, é que eu tenho elementos suficientes para vencer aquilo, né? Mas só que eu, no desespero, disse, não, eu não aguento mais. Você disse, não, você tem elementos, sim. Isso aí é uma prova para você.
E aí você busca dentro de você esses elementos que vão te dar paciência para viver. Como saber o que é a diferença entre prova e expiação? Eu acredito que é um sentimento que a gente busca dentro da gente dizer, eu realmente posso é, como é que é? Trabalhar com esse parente difícil. Ele chega a mim, mas algo em mim me dá uma certa paciência e força para continuar. Eu não vou me influenciar sobre alguém que me disse, não, um parente assim eu já Ou então desligava. ser paciente seletivamente. Eu sou paciente com essas pessoas aqui, com aquelas outras pessoas ali, eu não tenho a menor paciência. Aí você descobre que você tem paciência, só você está deixando de fazer com que ela seja para todos. E é um trabalho muito, muito difícil. É um trabalho de introspecção e de olhar, eu posso. Seja prova, seja expiação, nós podemos. Né? Se ela chegou como uma expiação na nossa frente, a gente pode. Você tem alguma coisa para ler aí? Que você hoje está muito pouco ledora. Pouca ledora. Não, eu achei interessante aqui. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Então, é isso. É entender que a gente não está sozinho aqui nesse processo dessa Terra, nessa experiência no planeta, e que nós, né, estamos sendo sempre supervisionados com amorosidade, com dedicação do Criador, né, da fonte, de Jesus, e que tudo que nos acontece, tudo que nos é apresentado na vida, como você diz, é uma oportunidade de se aperfeiçoar. É verdade. Perfeição, a gente diz que não existe, né? Só tem processo. Só tem uma experiência que a gente possa entender de perfeição, né? Uma realidade que a gente entende como perfeição, que é o Criador, que é o divino, que é o nosso Pai maior. Mas a gente, como nós somos os espelho, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Essa perfeição, ela é a nossa busca, né? É a nossa prática aqui na Terra, né? De chegar quanto mais próximo do Criador, melhor. É verdade. E esse conceito da bondade divina, que ela está na sua plenitude, à disposição de cada um, a gente entende que muitas vezes a gente está numa situação que a gente diz, não, mas eu não entendo como é que essa situação, o divino está sendo bondoso comigo. Mas a gente tem que saber que a gente não é só esse espaço de tempo entre nascimento e morte. Nós somos espíritos eternos, onde tivemos situações no passado e onde temos principalmente a esperança do futuro. Essa bondade divina é aquilo que coloca na frente da gente o que pode ser de melhor que pode acontecer para a gente, para o nosso progresso. Sim. Se a gente dissesse, não, eu não concordo, eu quero 5 terapeutas, 5 especialistas para me dizer como é que deveria ser a minha vida da melhor forma possível. Se esses 5 catedráticos se juntassem, eles iam dizer, olha, sua vida deveria ser assim. Mas se você juntasse 1000 e todos vissem todas as situações possíveis de vida presente, de vida futura, elas iam descobrir, sabe do que mais? O melhor para você é o que você está vivendo agora, porque pelo que você já fez, pela a possibilidade do futuro. Então, saibam que é verdadeiro, que nessa bondade divina, o que nós vivemos é o melhor e que nos serve de melhor. E tem mais um aqui que eu acho, só um minutinho, amor. Tem 31 minutos. Oh, meu... O tempo passa. O tempo tá passando rápido demais. Vocês não estão achando isso, não? Então, aí tem também um item que eu acho muito legal, que fala assim: encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si.
é para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. E é isso. Às vezes a gente pensa, mas eu vou abrir mão do meu bem-estar primeiro para providenciar o bem-estar do outro. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Ele está querendo dizer que faça o bem sem saber a quem, né? Faça o que você pode, né? E sem esperar um retorno imediato, porque o retorno vai acontecer, né? O retorno vem de forma maravilhosa e ela vai se apresentando no seu dia a dia, né? Então, mas aí se eu não penso em mim, eu só penso no outro, será que eu também não estou cuidando de mim? Sim, isso aí é uma forma de você cuidar de você. Com certeza. Indiretamente, né? É verdade. E aí a gente fica por aqui, porque já são 30 minutos. Tem alguma mensagem aí que você queira ler, que você que pode ler mensagem, eu não consigo Passaram ler. algumas mensagens, mas era relevante ao assunto que estava sendo dito agora. Que bom. Mas, que bom. Muito obrigada. Gratidão, namastê, a Josimara. Tem um Bom dia para todos maravilhoso. vocês. Gratidão. Olha quanta gente adora, né? A gente adora. Faça o bem, não olhe a quem e não espere nada de ninguém. É isso mesmo. É isso mesmo. Dá até um samba isso aí, talvez, né? Maria Eugênia está dizendo, Gelson, parabéns. Fiz 61 anos. 61. Imagina, que coisa, o tempo passa. Olha quanta mensagem maravilhosa, gente, muito obrigada. E se vocês acham, né, que esses nossos estudos é de benefício para alguém que você conheça, divide, compartilhe, né? Quem sabe essa é uma das formas que a gente vocês podem também ajudar o outro, né? A ter um momento de introspecção, um momento especial para se olhar para dentro, para entender as palavras de Jesus e aplicar no nosso dia a dia. Então, compartilhe, deixe sempre suas mensagens. Peguem sua aguinha, bebam pensando em Jesus, pensam em tudo que vocês querem realizar essa semana, visualizem isso já feito, visualizem a alegria de fazer o que vocês querem se propor a fazer e saibam que vocês têm um mentor junto a vocês o tempo todo e o Divino Pai conosco o tempo todo. Então, pede, saiba o que você vai pedir, visualize-se fazendo isso e saiba que você pode. Isso, tá e bom? Que essa água Fiquem seja com medicina, Deus. A sua medicina sagrada. Tenha uma linda semana, aproveite o restinho de final de semana e que sua semana seja muito abençoada. Até a semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um beijo muito grande para todo mundo.